Nesta manhã eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Quero dizer que é um prazer poder estar aqui, irmãos. Eu meditando aqui no grande amor de Deus, o amor de Deus que é tão grande, irmãos, para conosco. E em João 15, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu, lendo esta palavra, irmãos, eu posso ver o grande amor de Deus. Em João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós. Eu vejo o tamanho do amor de Deus, o zelo de Deus por uma vida. Eu sei que essa palavra nessa manhã vai de encontro com alguém. Eu estava aqui cantando os hinos, orando, senti fazer isso. Quem sabe você nesta manhã amanheceu pensando assim: eu vou desistir, eu vou parar, está muito difícil. Ei, não pare, não desista, o Senhor te escolheu. Eu quero dizer para você nesta manhã, muitas vezes, irmãos, a gente está passando algo e a gente pensa que é o fim. Ei, não é o fim da tua vida, da tua jornada, tá? O Senhor te escolheu para você fazer algo e faça enquanto é tempo. Irmãos, quando eu olho o grande amor de Deus e o chamado de Deus na nossa vida, nós não merecíamos. Eu fico assim tão feliz. Você pode dizer: pastora, mas muitos não estão valorizando o meu trabalho. Ei, não importa. Ô irmão, se eu fosse importar com tantas coisas que eu já passei na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. Mas é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá graça. E eu quero dizer para você, não importa o lugar que você esteja, o Senhor está contigo. Ele te escolheu para fazer a diferença. Eu lembro, irmãos, que por causa de uma vida, o Senhor nos leva em muitos lugares. Por causa de uma vida. Eu lembro que no ano de 2000, naquele tempo muito difícil, e um dos obreiros ali, daquela época, era ovelha ali da região de São Geraldo, e ele mudou para Alto-Herê. E logo depois o Senhor me mostrou algo, e eu disse para o meu bem assim, o Senhor me mostrou nós andando no meio de uma mata, em cima de um madeireiro, e nós ia naquele carro até o final da estrada. E logo depois esse obreiro chegou de volta e convidou meu esposo para ir. E como meu esposo não estava na época dirigindo igreja, nós fomos para Alto-Herê. Ficamos lá 3 anos naquele tempo. Irmãos, e eu digo para você, o Senhor nos prepara para fazermos a obra dele. Eu digo para você que naquele lugar foi um lugar muito difícil, mas um lugar onde eu vi Deus,
fazer tantas coisas lindas, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, gente. O nosso Deus é maravilhoso. Eu lembro que naquele tempo, meu esposo ganhou um pedacinho de terra. Depois do Índio, quem conhece lá sabe o que eu estou falando. 7 quilômetros lá para dentro. E nós vinha de lá, irmãos, naquele tempo. A gente vinha a pés, 30 quilômetros, né? A pés para a vila. Naquele tempo eu trabalhava, né? Tinha cargo na casa de Deus. E a gente não tinha moto, não tinha carro. Lá era muito difícil. Mas nós vínhamos. Estávamos ali juntamente com o pastor da época, né? E era um trabalho muito lindo, irmãos, ali. E eu digo para vocês que pense numa coisa boa fazer a obra de Deus. E eu lembro que naquele tempo, algo que Deus fez tão lindo, irmãos, ali, quando chega no Índio, né, a gente entra numa vicinal, era um culto que tinha lá. E naquele tempo, quem nos convidou para estar lá naquele trabalho foi o genro do irmão Francisco, conhecido como Mangulão, marido da Marinês. E ela disse, mas a senhora vai pregar lá, pastor? Eu, tá bom. E lá, irmãos, não tinha carro, lá não tinha moto. Lá, se não me foge aqui um pouquinho da minha memória, né, porque é muito tempo, era 11 quilômetros para nós andarmos no pé. E eu lembro que eu pedi naquele tempo, né, um animal lá emprestado, eu não lembro se era do vô Sadoc, porque até hoje ele mora lá, né? Não lembro de quem era o animal. E nós colocamos o jacazinho dos lados, né? Colocava um meninozinho no meio ali, quem dava de pé, ia todo mundo a pés. No meio daquela mata, e a gente foi para lá. Era aquele trabalho à noite, irmãos, aquele povo vindo ali ouvir a palavra. E eu lembro que quando estava dando a hora do culto, todo mundo ali, a família do irmão Mangulão, conhecido como Mangulão, as meninas, que eles eram aqui, todo mundo do Boqueirão na época, né? E mudaram para lá. E quando estava chegando a hora daquele trabalho, irmão, no meio daquela mata, irmãos, não tinha um transporte, não tinha nada. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus estava lá. Ei, não importa onde você esteja, o que importa é que Jesus esteja aí com você. Irmãos, eu estava lá fora e de repente eu ouvi aquele choro lá para dentro de casa. Aqueles gritos, aquele choro, aquele desespero, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é? E naquele tempo, a Aninha, do irmão Mangulão, ela era uma adolescente. Eu lembro que ela veio correndo, gritando, né, que o Tom estava morrendo. E o que é? E eu corri para lá. Cheguei lá, irmãos, aquele quarto cheio de gente, todo mundo chorando, desesperado. E ele morrendo, irmãos, ele estava dando infarto. Quem daquela época estava lá e viu, sabe que eu não estou aqui inventando. Eu estou aqui falando para você do grande amor de Deus, que dá a chamada de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama, irmão, nos leva em algum lugar, é para um propósito, não é em vão. E eu cheguei ali olhando aquele desespero, irmãos. Todo mundo gritando, clamando. E Deus colocou no meu coração dizer para aquele povo, ei, vamos orar, não grite, vamos todo mundo falar com Deus. Mas sabe como é você mesmo olhar a situação e você imaginar que não tem jeito? Era assim.
Mas eu sabia, irmãos, e sei que o Jesus que eu sirvo, Ele ainda hoje faz milagre. E ali, irmãos, aquele homem só se batendo assim, se batendo e morrendo. E o Senhor disse assim para mim: põe a mão na testa dele e ora. E ali nós oramos, irmãos, todo mundo orou, clamamos ao Senhor no meio daquela mata. Irmãos, e na hora o Senhor nos ouviu e nos respondeu. E eu acredito que até hoje Ele está lá, fazendo a obra de Deus naquele lugar. Ei, nesta manhã eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o tamanho, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus cura, liberta, transforma. Ei, acredita no milagre dele na tua vida nesta manhã. Acredita. Gente, foi um lugar onde eu vi tantas coisas acontecerem. Hoje alguém que mora lá talvez diga assim: eu não era desse tempo, mas tem muitos que eram. Já vi até outros que naquele tempo eram amigos, mas hoje aceitaram a Jesus como Salvador. Eu fico muito feliz. Eu lembro também de um outro milagre que Jesus fez lá. É muito lindo, na vida da irmã Ireni, né? Ela morava também para lá, para o lado que a gente morava, só que era bem para cá a terra dela. E um dia eu estava na minha casinha lá na vila, lembro como hoje, umas 7 horas da noite, lendo a palavra, e quando eu estava ali, chegou alguém me chamando e dizendo que ela estava na casa dela, quase morta. Uma cobra perigosa tinha mordido ela. Irmãos, e ela, assim, uma grande amiga, sabe? Uma pessoa que, desde quando a gente chegou lá, estava do nosso lado. Várias irmãs daquela época. E eu fui para lá, irmãs. Quando eu cheguei lá naquele tempo, sabe? Nós estávamos lá, tudo muito simples. E eu acho lindo isso, o quanto Jesus é maravilhoso, irmãos. E eu cheguei e vi ela naquela rede ali, né, naquela situação que quem viu sabe como ela ficou. Não vou falar detalhes porque não dá, né? Mas certo que não conseguia carro para trazer ela para a rua, nada. E ela morre, não morre, aquela luta, os filhos em desespero, todo mundo. Eu olhava para ela naquela rede. E o Senhor disse assim para mim: Ruth, ora por ela. Ela não vai morrer, eu vou curar. Eu falei: Senhor, mas uma situação dessa, Senhor. E o Senhor ora por ela. Eu lembro que tinha uma filha dela, esqueci o nome, grávida naquela época. E ali, irmãos, o pessoal chegou e falou assim: não encontramos carro. E eu disse: Senhor, agora eu dizer que tu vai curar ela. Irmãos, mas eu tive que falar. E nós oramos por ela. Quando terminou a oração, ela estava bem quietinha na rede, dormindo. E eu fiquei apavorado dentro de mim. Meu Deus, a irmã Irene morreu. E eu fiquei assim, sabe, muito sem jeito ali. Mas eu falei: Jesus, eu sei que ela não morreu. E até que eu fui conseguir olhar, eu vi que ela estava respirando. E aí todo mundo olhou e viu que ela estava dormindo. E eu fui para casa. E voltei de novo ali, fiquei ali com ela. Irmãs, e quando foi pela manhã, ela levantou, né? E Jesus curou realmente ela. Ela não morreu. Jesus cortou aquele laço. Jesus deu vitória, mas deixou um sinal, né? Ela ficou com a perna dela torcida. A perna dela ficou torcida. E como a gente congregava juntos, para ela chegar na igreja, lá na época, tinha uma ladeira. E eu vi ela com a mão no ombro do esposo dela e um bastão do outro lado subindo, com a perna só pulando, aquela perna torcida. Irmãos, eu acho lindo que Jesus é muito maravilhoso. Ele faz as coisas e não cobra um centavo do ser humano. Ele faz de graça para nós algo tão grande. Gente, vamos aprender a valorizar esse Jesus. Aprenda a valorizar esse Jesus. E eu lembro, irmãos, que nós estávamos na igreja um dia num culto, e quando o dirigente falou assim, que eu ia ministrar, eu fiquei assim assustada, porque
né? Mas eu fui, e ali eu estava falando do amor de Deus, né? E de repente o Senhor falou assim para mim: Ruth, ora pela Ireni. Irmãos, e foi muito difícil para mim, mas eu chamei ela na frente, nós oramos por ela, e Deus derramou tanto poder naquela noite, e eu esqueci da mulher. Chamei ela, ela sentou lá e nós fomos orar pela perna dela. Irmãos, e Jesus curou. Jesus fez o milagre. Ei, Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continuou fazendo milagre. Jesus continuou fazendo maravilha. Por que você pensa em desistir? Por que você não acredita? Acredite no Deus que você serve. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mudou, Ele não muda. O nosso Deus é Deus fiel e Deus verdadeiro. Que Deus continue nos abençoando. Guarde com você.